Você acabou de receber uma quantia significativa de dinheiro e quer saber se a melhor alternativa é investir isso tudo de uma vez no mercado acionário ou separar esses investimentos ao longo de diversos meses. Você pode ter recebido esse dinheiro por um bônus da empresa, uma herança, a venda de um imóvel ou qualquer outro tipo de origem e quer entender quais são suas opções e qual que é a melhor alternativa, a melhor escolha, a melhor decisão para investir esse dinheiro. E no vídeo de hoje eu vou trazer um estudo interessantíssimo que vai te mostrar exatamente o que fazer com essa quantia que você tem hoje para ou atingir os melhores resultados ou ter mais tranquilidade ao longo desses investimentos. O estudo que eu vou trazer foi feito pela corretora Charles Schwab aqui nos Estados Unidos e ele consistiu em analisar um estudo feito com 5 estratégias diferentes, 5 abordagens diferentes do que fazer com o dinheiro que você tem hoje em um período de 20 anos, começando em 2003 e terminando em 2022. Investindo na bolsa americana representada pelo S&P 500 e trazendo resultados que vão te impressionar. É claro que uma carteira de qualidade de longo prazo não se limita apenas a investir no S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. É necessária uma diversificação maior em outras regiões do mundo, em outras classes de ativos, como renda fixa e talvez alternativos. Mas para o nosso exemplo, para você ver qual é o impacto das diferentes decisões na hora de investir o seu dinheiro, a gente vai usar esse exemplo com o S&P 500, que é a bolsa americana. Como eu já falei, essa estratégia levou em consideração retornos de 2003 a 2022 em 5 estratégias diferentes, com 5 investidores diferentes que possuíram abordagens diferentes e sortes ou azares diferentes, como vocês vão ver. O nosso primeiro investidor é o Peter Perfect, ou Pedro Perfeito, e ele conseguiu investir todos os anos no pior momento da bolsa, ou seja, no momento de preços mais baixos, do ponto de vista do investidor, no melhor momento para se investir. Então, todos os anos ele recebia $2.000 no início do ano e esperava até o dia do fundo do poço daquele ano, o dia dos preços mais baratos do ano, para investir o seu dinheiro. Eu não preciso dizer que essa é uma habilidade divina e que ninguém é capaz de adivinhar qual será o melhor dia do ano para investir. Mas para vocês terem noção do impacto que isso traz no seu resultado final, a gente vai incluir ele no nosso estudo. Só para vocês terem uma ideia, no ano de 2003, por exemplo, ele recebeu os $2.000 no primeiro dia do ano e esperou até o dia 11 de março de 2003, que foi o dia onde a bolsa atingiu os mínimos níveis daquele ano, para investir todo esse dinheiro de uma só vez. A nossa segunda estratégia é da Ashley Action. Ela simplesmente recebeu os $2.000 no primeiro dia do ano e investiu eles imediatamente. Não esperou o melhor dia, não esperou o pior dia, não fez uma divisão de investimentos ao longo dos meses, investiu no primeiro dia disponível e ponto final. Todos os anos, durante os 20 anos. A terceira estratégia foi do Matthew Monthly, que em inglês seria o investidor de todos os meses. Então ele recebeu os $2.000 no começo do ano, durante esses 20 anos, e dividiu os aportes em 12 parcelas. Então todo mês ele investiu um pouquinho. É mais ou menos a dúvida que muita gente tem. Será que eu invisto tudo de uma vez só? Ou será que eu divido em parcelas mensais ao longo do ano? Essa é a nossa terceira estratégia. A quarta estratégia foi da Rosie Rotten. O Rotten seria podre, ela tem um dedo podre e significa que ela recebia o dinheiro no começo de cada ano e escolhia o pior dia do ano para investir, ou seja, o dia com os preços mais altos ao longo do calendário inteiro. Só como exemplo, em 2003, o primeiro ano do estudo, o pior dia foi dia 31 de dezembro de 2003, o último dia do ano. Em 2004, o pior dia foi dia 30 de dezembro, então ela ficava com dinheiro parado o ano inteiro e tinha o azar de investir no pior dia de todos os anos. O nosso quinto investidor, o Larry Linger, era aquele que tinha medo dos mercados, das recessões, queria evitar as crises e deixou de investir. Recebia o dinheiro e deixava o dinheiro parado no que a gente chama de Treasury Bills, que seria uma poupança no Brasil, um investimento extremamente conservador no curto prazo, mas que traz resultados desastrosos no longo prazo. Vamos aos números e o resultado final de cada uma dessas 5 estratégias. Antes de olhar o resultado final desses 5 investidores, eu te pergunto, quem você acha que teve os melhores resultados? E a resposta óbvia é aquele sortudo, né? O Peter Perfect, que investiu nos melhores dias, nos dias de preços mais baixos todos os anos, aquele que teve uma habilidade divina. E essa é a verdade. Ele teve um resultado final de $138.044. E ele ficou em primeiro lugar em diversos outros estudos que foram feitos
durante períodos de 20 anos em mais de 78 vezes. Então eles pegaram 78 diferentes períodos de 20 anos e o Peter Perfect, que foi o sortudo com habilidade divina, ele liderou em praticamente todas elas. Agora, uma coisa que surpreende a muitos nesse resultado é que o segundo e o terceiro lugares ficaram muito próximos um do outro. Em segundo lugar ficou a Ashley Action, aquela que tomava a atitude e investia logo de uma vez, sempre que recebia o dinheiro. Ela acumulou nesses 20 anos 127.506 dólares. E em terceiro lugar ficou o Matthew Monthly, aquele que parcelava os investimentos ao longo dos meses, durante os 12 meses, com um resultado final de 124.248. Em quarto lugar ficou a azarada, a Rosie Rotten, que pegava os piores dias do ano e terminou com 112.292 dólares. Em último lugar, como já era de esperar, ficou o Larry Linger, aquele medroso que não queria investir na bolsa, ficou de fora e não acumulou seu capital como deveria, atingindo apenas 43.948 dólares de resultado final. Agora, olhando para esses resultados finais, qual é a conclusão que a gente pode chegar? Primeiro, que ninguém tem a habilidade divina ou a sorte necessária do Peter Perfect de investir sempre nos melhores dias, sempre nos preços mais baixos, então a gente pode ignorar essa opção porque ela é totalmente irreal. Agora, olhando para as outras alternativas que são muito mais reais, de investir de uma só vez ou de separar os investimentos em vários meses, nota-se que o resultado final é sim melhor para quem investe tudo de uma vez, para quem investe imediatamente quando tem o dinheiro em mãos, mas a vantagem não é tão grande assim. A diferença entre investir tudo de uma vez e separar durante vários meses não será uma vantagem tão grande a ponto de justificar o desconforto que o investidor pode ter tomando essa atitude. Então, se hoje você tem uma grana alta em mãos, seja pela venda de um terreno, bônus, herança, alguma coisa que a gente comentou no começo do vídeo, e você tem medo de colocar todo esse dinheiro no mercado acionário, pode ser sim que faça mais sentido, mesmo que você tenha uma expectativa de resultados um pouco menor, em dividir os aportes todos os meses. Em, por exemplo, pegar a quantia total, dividir em 12 partes e comprar mês a mês. E a grande dúvida das pessoas ao enfrentar esse dilema é que se elas investem tudo de uma vez só, pode ser que a bolsa caia daqui para frente e elas se arrependam em terem comprado tudo naquele preço mais alto. Ou então, se ela divide em vários meses, pode ser que a bolsa somente suba nesse próximo ano e você pague cada vez mais caro nesse investimento. E é óbvio que esses retornos futuros, principalmente dos próximos meses e anos, são totalmente inesperados, são totalmente aleatórios e totalmente fora do nosso controle. Então, seguindo o que eu sempre sugiro que vocês façam, que é focar no que está dentro do nosso controle, você tem uma decisão a tomar. Eu quero me expor à possibilidade de atingir melhores resultados, correndo mais risco, investindo tudo de uma vez só? Ou eu quero ter uma tranquilidade maior, sabendo que essa tranquilidade pode vir com um custo, que é de um resultado final um pouco pior, e dividir os meus investimentos ao longo dos meses? Não existe resposta errada, não existe resposta certa, existe a resposta que mais se encaixa com o que você busca, com o que você quer como investidor. Eu, pessoalmente, como sou um investidor muito agressivo, entendo as flutuações do mercado e tenho um foco de longuíssimo prazo, eu invisto sempre de uma vez só. Eu recebi um grande dinheiro, seja da venda de um curso, seja de uma herança que eu nunca vou receber, ou seja de alguma outra fonte de renda que caia de uma vez só, eu investirei aquele dinheiro, e eu já fiz isso diversas vezes, de uma vez só. Pode ser que os mercados caiam no futuro, mas eu sei que no longuíssimo prazo, muito além de meses e poucos anos, o meu resultado será melhor com essa decisão. Mas eu também tenho a capacidade de aguentar essa volatilidade e de superar um possível arrependimento de poder ter esperado um pouco para investir. E é curioso que esse estudo levou em consideração os retornos de 2003 a 2022. Mas como eu disse, foram feitos 78 diferentes estudos com diferentes períodos de 20 anos entre os anos de 1926 até 2022, ou seja, de 1926 a 45, de 27 a 46, de 28 a 47 e assim sucessivamente. E desses 78 períodos, em 68 deles, ou seja, praticamente todos eles, o ranking ficou exatamente igual. Com o Peter Perfect, o sortudo, em primeiro, a Ashley Action, que investiu tudo de uma vez, em segundo, o Matthew Monthly, que investiu mensalmente, em terceiro,
a Rosie Rotten, a coitada azarada, em quarto, e o Larry, que não quis investir nos mercados, em último todas as vezes. E mesmo nos outros 10 períodos onde o ranking não ficou exatamente igual, houveram pequenas mudanças, principalmente ali no segundo, terceiro e quarto colocados, que não foram significativas para a gente sequer mencionar. Então a mensagem final que eu deixo para você é a seguinte: se você se sente mais confortável em dividir os seus investimentos mês a mês, faça isso, porque talvez você tenha um resultado um pouco pior, mas isso vai evitar que você se sinta muito nervoso, ansioso, com medo das quedas do mercado, vai fazer com que você tome atitude e realmente invista pelo menos aquela parcela daquele mês e tenha disciplina ao longo dos próximos meses. Mentalmente é uma decisão um pouco mais fácil de ser tomada. Agora, se você tem um perfil mais agressivo, como eu, se você aguenta a volatilidade e tem ciência de que você está correndo um pouco mais de risco para talvez, na maioria das vezes, ter um resultado um pouco melhor, invista tudo de uma vez. E aí eu te pergunto, qual é a sua escolha? Se você tem hoje esse dinheiro em mãos, o que você vai fazer com ele? Ou se eventualmente você receber uma quantia grande, o que você fará com ela? Investirá tudo de uma vez ou dividirá o dinheiro em aportes mensais? Me conta aqui embaixo, e se você tiver qualquer dúvida ou qualquer observação sobre o que foi dito no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo também que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.